Quantas vezes você já sentiu que a insegurança estava ditando os rumos da sua vida, fazendo você duvidar das suas próprias capacidades? Às vezes, ela aparece de forma sutil, mascarada de prudência, e de repente percebemos que paralisou nossos sonhos. É como se cada passo fosse acompanhado de um eco, e se não der certo? Um eco que rouba energia e clareza. O estoicismo, no entanto, oferece uma alternativa poderosa para esse cenário. Mais do que uma filosofia antiga, ele é um guia prático para cultivar confiança interior, transformar obstáculos em aprendizado e seguir em frente com serenidade, mesmo quando tudo parece incerto. A proposta deste guia não é apenas apresentar conceitos filosóficos distantes, mas mostrar como ideias como amor fati, a aceitação amorosa do destino, ou a dicotomia do controle podem ser incorporadas ao seu dia a dia para fortalecer sua postura diante dos desafios. Em vez de fugir do desconforto, você vai aprender a olhá-lo de frente, entender seus gatilhos e transformá-lo em combustível para crescimento. Essa abordagem não elimina a solidão, o medo ou os erros, mas ensina a enxergá-los como ferramentas valiosas para o autoconhecimento e o desenvolvimento de virtude pessoal. Imagine, por um momento, acordar todos os dias com uma clareza serena, sabendo que a procrastinação não mais rouba seu tempo, que seus hábitos estão alinhados com seus valores e que sua rotina fortalece sua mente e coração. Não se trata de uma promessa vazia, mas de um caminho prático, construído passo a passo, que pode transformar a relação que você tem consigo mesmo e com o mundo. Ao longo deste texto, você encontrará exemplos concretos, reflexões e estratégias inspiradas no estoicismo, que ajudarão a conquistar uma confiança inabalável e a viver com mais propósito. O conceito de amor fati. Quando falamos de amor fati, não estamos lidando apenas com um conceito filosófico distante, mas com uma postura prática de vida. Essa ideia central do estoicismo nos convida a amar o nosso destino, não apenas aceitá-lo. Parece simples, mas na prática é revolucionário, amar o que acontece, mesmo que inicialmente pareça contrário aos nossos planos. Em um mundo repleto de insegurança, onde cada imprevisto parece uma ameaça, o amor fati se torna um antídoto poderoso. Ele nos mostra que não há crescimento sem adversidade e que cada obstáculo pode ser visto como oportunidade para aprimorar a virtude e a resiliência. Imagine, por exemplo, perder um emprego. Em vez de se afundar no medo ou na procrastinação, essa filosofia ensina a olhar para o evento com serenidade. O que posso aprender com isso? Que portas novas podem se abrir? Esse olhar não nega a dor, mas a transforma. E quando você transforma sua relação com as circunstâncias, você começa a transformar a si mesmo. Aos poucos, percebe que mesmo os momentos de solidão carregam lições e que o controle do seu estado emocional está nas suas mãos. Essa aceitação amorosa da vida não significa passividade, e sim uma forma mais profunda de autoconhecimento e de ação consciente. O amor fati nos ensina que não podemos mudar o passado nem controlar o futuro, mas podemos moldar a maneira como reagimos ao presente. E essa mudança de perspectiva é libertadora. Um exemplo prático é a construção de hábitos alinhados com seus valores. Quando algo inesperado acontece, como um atraso em um projeto ou uma crítica injusta, em vez de reagir com ansiedade, você pode se perguntar: como posso usar isso para me tornar melhor? Essa reflexão, típica do estoicismo, reduz a insegurança e amplia a clareza, permitindo que você haja com calma e firmeza. Com o tempo, cultivar essa mentalidade afeta sua rotina inteira. Você passa a se levantar de manhã já com uma lista de intenções claras, sem dar espaço à procrastinação ou à comparação com os outros. E, curiosamente, isso traz mais energia e entusiasmo para o dia a dia. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você aprendeu a lidar com eles com mais sabedoria. Viver o amor fati é também praticar a gratidão pelas pequenas coisas, mesmo quando elas não saem como planejado. Essa prática simples fortalece a confiança interior e constrói um escudo contra a insegurança emocional. Por exemplo, se alguém critica seu trabalho, em vez de ver isso como um ataque pessoal, você pode encarar como uma oportunidade de crescimento e, assim, se aproximar ainda mais da virtude que o estoicismo propõe. Esse exercício diário de aceitação ativa se integra aos seus hábitos e à sua rotina, criando um ciclo positivo: menos procrastinação, mais foco, mais clareza. Além disso, ele muda sua percepção da solidão. Em vez de senti-la como um peso, você começa a usá-la como espaço para reflexão, replanejamento e fortalecimento interior. Com esse novo olhar, até situações que antes pareciam incontroláveis ganham significado,
e você se sente cada vez mais no comando das suas reações, mesmo que não tenha controle sobre os eventos externos. E é nesse ponto que o amor fati se revela um caminho de libertação pessoal. A dicotomia do controle. A chamada dicotomia do controle é um dos pilares centrais do estoicismo e, ao mesmo tempo, uma das chaves mais práticas para lidar com a insegurança. Essa ideia ensina a diferenciar com clareza aquilo que está sob o nosso controle daquilo que está fora do nosso alcance. Parece simples, mas pense em quantas vezes você se desgastou tentando mudar opiniões alheias, controlar resultados ou antecipar todos os imprevistos. Esse esforço não só consome energia como alimenta ansiedade e procrastinação, porque o foco se dispersa. O ensinamento estoico propõe uma alternativa: concentrar suas forças apenas no que depende de você, seus pensamentos, atitudes, decisões e hábitos, e aceitar, sem ressentimento, aquilo que não pode ser alterado. É como remar em um rio: você não controla a correnteza, mas pode controlar a direção do remo. Essa mentalidade não elimina os problemas, mas reduz o peso emocional deles e aumenta sua virtude ao agir com consciência. Quando essa distinção começa a fazer parte da sua rotina, a vida ganha leveza. Ao perceber que não pode controlar o comportamento de outras pessoas, você deixa de desperdiçar tempo tentando agradar todo mundo e passa a cultivar autoconhecimento e clareza de valores. Essa mudança reduz a insegurança porque você se âncora no que realmente pode influenciar. Por exemplo, em vez de se preocupar com a reação dos outros a uma apresentação no trabalho, concentre-se em preparar seu conteúdo da melhor forma possível. Esse é um hábito prático que você pode adotar hoje mesmo. Sempre que sentir ansiedade, pergunte se isso depende de mim ou não. Se depender, haja; se não depender, aceite. Essa pequena pergunta, repetida diariamente, fortalece sua disciplina e combate a procrastinação porque evita dispersão. Aos poucos, você percebe que até a solidão, quando inevitável, pode ser administrada com serenidade, pois você controla sua postura diante dela. É importante lembrar que aplicar a dicotomia do controle não significa indiferença ou conformismo. Ao contrário, é agir com firmeza no que está ao seu alcance e liberar aquilo que não está, sem culpa. Essa prática fortalece a confiança interior, porque você sente que está fazendo sua parte, sem se cobrar por resultados fora do seu domínio. Isso também muda seus hábitos: menos reclamação, mais ação; menos comparações, mais foco. No começo, pode parecer difícil abrir mão do impulso de controlar tudo, mas essa escolha consciente traz paz e produtividade. Um exemplo: se o trânsito está caótico, não adianta se irritar. Aproveite o tempo para ouvir um audiolivro inspirador, como Meditações de Marco Aurélio, transformando o incômodo em aprendizado. Esse olhar transforma até momentos de solidão em espaços de crescimento e reflexão. O mais fascinante é que, ao praticar essa dicotomia, você percebe que sua energia emocional se renova e que a virtude passa a guiar suas ações, tornando sua vida mais leve e eficaz. Hábitos que se opõem ao estoicismo. O estoicismo não é apenas uma coleção de frases inspiradoras, ele também nos alerta sobre os comportamentos que minam nossa serenidade e nos afastam da virtude. Entre eles estão 6 hábitos particularmente prejudiciais: a procrastinação, a desonestidade, a falta de comunicação, a comparação constante com os outros, a busca por responsabilização externa e a dependência de fatores externos para ser feliz. Cada um desses padrões reforça a insegurança e nos tira do eixo. Pense, por exemplo, na procrastinação. Ela não apenas adia tarefas, mas alimenta um ciclo de culpa e autocrítica que corrói a autoconfiança. Já a comparação com os outros é um convite permanente à frustração, pois sempre haverá alguém aparentemente mais bem-sucedido. O estoicismo propõe o oposto: assumir responsabilidade sobre suas ações, cultivar transparência, comunicar-se com clareza e encontrar contentamento no que depende de você. Esses ajustes, mesmo pequenos, têm impacto direto no seu equilíbrio emocional. Uma forma prática de começar a romper com esses hábitos é observar sua própria rotina e identificar os gatilhos. Pergunte-se: em que momentos do dia a procrastinação aparece? É após o almoço, antes de começar uma tarefa difícil, ou quando você sente insegurança diante de um desafio? Ao mapear esses pontos, você consegue intervir com mais consciência. O mesmo vale para a comparação com os outros. Em vez de gastar energia olhando redes sociais e reforçando a sensação de inadequação, use esse tempo para investir em autoconhecimento, leitura ou desenvolvimento pessoal.
Livros como Meditações de Marco Aurélio ou Cartas de um Estoico de Sêneca são ótimos aliados para fortalecer a mentalidade estoica. Essa mudança de foco, aliada à prática diária de honestidade e comunicação clara, cria uma rede de segurança interna que diminui a dependência emocional de fatores externos e fortalece sua virtude. Romper com esses padrões não significa se tornar uma pessoa fria ou isolada, mas sim construir uma base sólida de confiança interior. Por exemplo, ao reconhecer que a solidão pode ser um momento de crescimento, você deixa de buscar distrações externas para preencher o vazio. Isso combate a procrastinação emocional e abre espaço para reflexões profundas. Ao mesmo tempo, cultivar responsabilidade pessoal ajuda a reduzir a insegurança, pois você percebe que tem poder sobre suas escolhas, ainda que não tenha controle total sobre os resultados. Com o tempo, esses ajustes se tornam parte natural da sua rotina, criando um ciclo virtuoso de disciplina, clareza e equilíbrio. O estoicismo, nesse contexto, não é uma filosofia distante, mas um manual prático para reorganizar a vida, substituindo comportamentos nocivos por atitudes alinhadas à virtude. E esse processo prepara o terreno para uma existência mais leve, centrada e produtiva. A rotina estoica. Quando olhamos para a vida de figuras como Marco Aurélio, percebemos que o estoicismo não se limita a pensamentos elevados, ele se traduz em rotina. O imperador, apesar de responsabilidades imensas, organizava seu dia com momentos de reflexão matinal, revisão de ações à noite e planejamento consciente para lidar com adversidades. Essa rotina estoica não era apenas uma formalidade, mas um exercício prático para cultivar a virtude, combater a procrastinação e lidar com a insegurança típica das pressões do poder. Ao acordar, Marco Aurélio lembrava-se de que encontraria pessoas difíceis, contratempos e imprevistos, preparando sua mente para receber esses fatos com serenidade. É um hábito simples, mas poderoso, que qualquer um pode adotar. Antes de checar o celular ou abrir o e-mail, tire alguns minutos para refletir: quais desafios posso antecipar hoje? Como desejo reagir a eles? Essa prática cria uma espécie de escudo mental contra impulsos e ansiedade. Implementar uma rotina estoica hoje pode ser mais fácil do que parece. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Pode começar com pequenos ajustes que reduzem a insegurança e aumentam seu foco. Por exemplo, ao acordar, anote 3 ações essenciais para o dia. Essa lista ajuda a evitar a procrastinação e dá clareza ao que está sob seu controle. Outro hábito inspirado no estoicismo é a reflexão noturna. Reserve alguns minutos antes de dormir para avaliar suas ações, onde você agiu de acordo com seus valores, onde poderia melhorar. Essa prática não é um exercício de culpa, mas de autoconhecimento, permitindo ajustes constantes. Além disso, programe pausas ao longo do dia para respirar, alongar-se ou simplesmente se desconectar de estímulos externos. Esses momentos funcionam como âncoras, lembrando-o de que o essencial está nas suas atitudes, não nas circunstâncias. Com o tempo, essa rotina se torna um aliado poderoso contra a desordem emocional. Você passa a encarar a solidão não como um peso, mas como um espaço fértil para reflexão e alinhamento interno. Ao cultivar esses hábitos, a insegurança perde força porque você constrói um senso de competência diária. Cada tarefa concluída, cada reflexão feita, cada pequeno progresso reforça sua confiança. Esse ciclo positivo fortalece sua virtude e dá consistência às suas ações, reduzindo a necessidade de motivações externas. Se a procrastinação bater a porta, a disciplina da rotina oferece um caminho claro para retomar o ritmo. E o mais interessante é que, ao contrário do que muitos pensam, uma rotina bem estruturada não engessa a vida. Ela libera energia mental para criatividade e espontaneidade, justamente porque elimina o caos. É nesse ponto que a rotina estoica deixa de ser apenas um método e se transforma em um estilo de vida. A solidão como ferramenta de crescimento. Para muitos, a solidão soa como algo negativo, quase um sinônimo de vazio. No entanto, sob a lente do estoicismo, ela se revela um espaço fértil de transformação e autoconhecimento. Estar consigo mesmo, sem distrações, permite observar pensamentos, emoções e padrões com mais clareza, sem máscaras nem filtros. Isso fortalece a virtude e enfraquece a insegurança, porque você começa a perceber que não precisa de validação constante para se sentir completo. Um exemplo prático: em vez de preencher cada momento livre com redes sociais ou conversas superficiais, experimente reservar 15 minutos do seu dia para o silêncio. Esse simples hábito pode revelar muito sobre você, seus medos, suas forças e seus desejos. Assim,
A solidão deixa de ser um castigo e se torna uma ferramenta de crescimento, ajudando a reduzir a procrastinação emocional que impede sua evolução pessoal. É nessa pausa intencional que a solidão se transforma em aliada. Ao invés de correr para distrações externas, você aprende a valorizar o tempo consigo mesmo como momento de treino mental e espiritual. Essa prática, inspirada no estoicismo, ajuda a reforçar seu senso de controle sobre as próprias reações. Por exemplo, ao enfrentar uma situação estressante, como um conflito no trabalho ou uma decisão difícil, a capacidade de ficar só com seus pensamentos permite que você analise com mais calma, sem impulsividade. Esse espaço interno é essencial para cultivar hábitos mais conscientes, combatendo a insegurança e a ansiedade. Aos poucos, a solidão deixa de parecer assustadora e passa a ser um refúgio de clareza e fortalecimento. E o melhor, ela prepara sua mente para agir com serenidade em momentos de pressão, reduzindo a procrastinação e aumentando sua confiança para tomar decisões alinhadas à virtude. Com o tempo, o uso consciente da solidão se reflete em toda a sua rotina. Você passa a escolher melhor suas relações, suas atividades e até as palavras que diz, porque aprendeu a ouvir primeiro a si mesmo. Esse nível de autoconhecimento enfraquece a insegurança e fortalece a disciplina. Um exemplo simples: usar parte do fim de semana para caminhar sozinho em um parque, sem música nem celular. Esse momento, aparentemente trivial, funciona como um treino para a mente, reforçando seu controle emocional e desenvolvendo uma espécie de contentamento interno. A solidão, assim compreendida, também reduz a necessidade de aprovação externa, liberando energia para o que realmente importa. E quando você percebe que a virtude floresce nesse espaço silencioso, até a procrastinação perde seu apelo. O que antes parecia vazio se torna um terreno fértil de crescimento, preparando você para enfrentar a vida com mais serenidade e foco. Agora que você percorreu este guia estoico, talvez tenha percebido que cada conceito, do amor fatia a dicotomia do controle, passando pelos hábitos, pela rotina e pela solidão, não é apenas teoria, mas um convite a transformar sua vida. Mas a verdadeira mudança não acontece na leitura, ela acontece quando você coloca em prática. Pergunte-se: quais pequenas ações posso implementar hoje para reduzir a procrastinação? De que maneira posso transformar a insegurança em força e aprendizado? O que, na minha rotina, precisa ser ajustado para alinhar meus hábitos aos meus valores? O estoicismo não promete eliminar os problemas, mas oferece ferramentas para você reagir a eles com serenidade e virtude. Ao cultivar esses princípios, você se torna menos dependente de fatores externos e mais confiante no seu próprio caminho. Imagine daqui a um ano, olhando para trás e vendo que usou até os momentos de solidão para crescer, que aprendeu a diferenciar o que está sob seu controle do que não está, que criou uma disciplina diária capaz de dissolver a insegurança em clareza e propósito. Essa imagem pode se tornar realidade se você começar hoje, um passo de cada vez. Então, eu te convido a dar o próximo passo agora. Pegue um dos exercícios que compartilhei, seja a reflexão matinal, a análise noturna ou o momento de silêncio diário, e coloque-o em prática ainda hoje. E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais reflexões como esta. Afinal, a confiança inabalável não é um destino, é uma construção contínua. Você está pronto para começar?